Tudo bem com vocês? É um prazer estar falando com vocês, né? A gente vai falar um pouco da atividade agora do mês de outubro, né? O mês de outubro, a atividade, né, vai se centralizar nesse tema aqui, a gente chama de tema gerador, né? É a voz da EJA e o mundo do trabalho. Então a gente vai falar um pouco sobre a importância de vocês terem voz, da gente pensar no mundo do trabalho, o que tem a ver a língua portuguesa e o mundo do trabalho, né? Então a gente começou com historinhas do Edson, né? Edson é aluno da EJA e voltou aos estudos em busca de conseguir um emprego formal. As atividades a seguir relatam um pouco da trajetória de Edson. Então Edson é um nome fictício de um aluno que voltou a estudar por causa, né, de procura, né, de emprego formal, né? Então, a gente tem aí o gênero, né? A aula um vai ser o gênero textual anúncios. Então, o que é um anúncio? Quando a gente vai procurar um emprego no jornal ou na internet mesmo, a gente vê anúncios de vagas, né? Ou quando a gente está andando na rua, antigamente a gente via as agências. Então, isso são anúncios, né? Então, das vagas. Então, vamos ver aqui. Leia o texto abaixo. Edson, durante a pandemia, perdeu o emprego e está em busca de outra vaga. Pesquisando na internet, ele viu o seguinte anúncio. Então, olha o anúncio aqui. Condomínio residencial Flores. Vaga para porteiro. Salário R$ 1.250. Requisitos: experiência no atendimento ao público. Benefícios: plano de saúde, né? Vale transporte, ticket refeição, regime CLT. Segundo o anúncio, para qual função é esta vaga? Então você vai ler o anúncio, né, e vai perceber qual é a vaga, né? Então essa pergunta ela é para treinar a ideia de a gente buscar informação no texto, que a gente às vezes a informação está lá, mas a gente às vezes não fixa bem aquela ideia do texto. Então qual é o anúncio, né? Para qual é a vaga esse anúncio? Aqui é 2. Para concorrer a esta vaga, a pessoa deve saber o quê? Quando a gente vai buscar uma vaga de emprego, né? Qual é a função daquela vaga? O que a gente precisa saber para trabalhar naquela vaga, né, que está sendo oferecida, né? Então, você vai assinalar apenas uma correta, né? Apenas uma alternativa. Então, você vai colocar um X aqui. Então, você vai escolher e vai colocar um X, né, nessa pergunta aqui. Então, tem essas duas alternativas. Consertar problemas no condomínio ou atender as pessoas que frequentam o condomínio, né? A, então isso daqui foi sobre o anúncio, né? Então a gente pensar que isso daqui faz parte do nosso dia a dia, né? Então agora a gente vai para aula 2. Aula 2 vai falar sobre siglas. Siglas são aquelas, né, aquelas letras, né, que a gente utiliza como como se fosse a abreviação, né, para ficar mais fácil, facilitar no cotidiano, para a gente não repetir a palavra, né, falar a palavra inteira. Por exemplo, VR, por exemplo, muitas empresas pagam, por exemplo, o VR. O que é VR? Vale refeição, né? Então, por exemplo, aqui no próprio texto sobre o anúncio tinha lá VT. O que é VT? É vale transporte. Então, para não falar a palavra inteira, a gente utiliza siglas. Por exemplo, SP. SP é a sigla que representa o quê? O Estado de São Paulo, né? Então, GRU, né, o GRU representa o quê? Guarulhos, né? Então, isso é muito importante a gente observar, né? O que é sigla, né? Porque às vezes aparece uma questão no concurso, ou você vai procurar uma vaga, você não sabe. Então, essa aqui nós temos aqui o que é sigla, né? E aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre o que é CLT. Então, uma o que é SLT? Né? Você vai concorrer a uma vaga e tem lá o regime SLT. O que é SLT? Então vocês vão buscar o que é SLT. A maioria dos contratos é regido pela SLT. Outros não. Né? A gente hoje tem vários tipos de contrato. Né? Então é importante a gente observar o que é SLT, que é uma lei importante, né? É o regime do mais importante, que fala um pouco sobre nossas atribuições, nossos direitos, né, trabalhistas.
Então é muito importante a gente entender o que é o regime CLT. E aí, na sequência das atividades, a gente tem, né, uma pergunta, né? Você já trabalhou pelo regime CLT? Né? Você já teve a carteira assinada, por exemplo, pelo regime CLT? Então vejo, né? Acho que muitos de vocês já foram registrados, né? Muito antigamente, muitas pessoas falam, ah, você está fichado. Então fichado significa que você, né, tem um registro na carteira, né? Então isso é muito importante, porque lá você tem, na carteira você tem a questão das férias, FGTS, né? Então isso é muito importante, né? Então essa pergunta ela vai falar sobre o regime CLT e vai falar sobre essa sigla, né, tão importante que a gente utiliza nos jornais, revistas, né, né? E aí você não sabe, né, o que significa isso. Então é importante entender essa sigla, né? Então essa aula 2 ela vai falar sobre isso. E a nossa aula 3. A nossa aula 3 ela vai falar sobre numeral. O que é numeral? Língua portuguesa a gente estuda número? Sim, mas a gente não vai estudar continha, a gente vai estudar a escrita dos números, né? Então muitas vezes a gente sabe usar o numeral, o número, né? Mas não sabe escrever por extenso. Então isso é muito importante. Aqui a gente vai ter uma relação com matemática. Reveja no anúncio qual será o valor pago para a vaga de porteiro e complete a escrita do numeral. Então você vai voltar lá no anúncio e vai ver. Então vocês estão vendo que é R$ 1.250. Então vocês vão escrever nesses espaços aqui, né, por extenso. É algo assim simples para alguns, só que para outros, né, ainda a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de escrever um numeral, né? Então pega aquele número, né, grande e escreve, né, por extenso, né? E a aula 4 vai falar sobre entrevista de emprego. Então, muita gente, às vezes, não tem muita dificuldade de se comportar numa entrevista, né? Então, por exemplo, como utilizar a fala, né? Uma dica sempre que eu dou, né, nas aulas, sempre olhar para as pessoas, né, para o entrevistador. Nós temos que tomar muito cuidado com a roupa, com a postura. Temos que saber pesquisar antes a empresa, que vaga é essa que está sendo oferecida para mim, né? Porque muitas vezes a gente fala determinadas coisas e nós temos que entender qual a filosofia da empresa, né? Então você vai trabalhar lá, né? Se você vai trabalhar no shopping, numa loja que vende roupa, né, de surf, alguma coisa assim, roupa mais descolada. Então você tem que tomar cuidado, assim, né? Com certos olhares, com certas maneiras, né? Porque é um público jovial, é um público que descolado. Agora você vai trabalhar, por exemplo, nas edições paulinas. Você vai trabalhar numa loja das edições paulinas, que é uma loja que vende artigos religiosos, né? E aí, como que você vai, de que maneira você vai se comportar? Porque o pessoal vai lá em busca de artigos religiosos, né, mais voltado ao cristianismo, né, ao catolicismo, né? Então lá, como que você vai atender esse público, né? Então, você tem que saber onde você vai trabalhar, né? Em que espaço você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar num pet shop e de repente faz uma pergunta sobre como que você se você gosta de animais. Aí de repente você fala assim, não gosto de animal. Mas como que você não gosta de animal se você vai trabalhar diretamente no pet shop, né? Você vai atender casos em que você vai ter que saber algumas coisas sobre cães, gatos, né? Outros animais. Então, toma muito cuidado a isso. Então tem uma pergunta aqui que vai haver muito com vocês, né? Por que você parou de estudar? Por qual motivo retornou aos estudos? Então, isso aqui é mais pessoal e para treinar mesmo a ideia de como, se isso fosse perguntado para vocês numa entrevista, né? Como vocês comportariam? E aqui, né, algo muito importante. Edson fez uma pesquisa sobre entrevista de emprego na internet e encontrou a tirinha abaixo. Então, essa pergunta aqui a gente vai deixar para próximas